Tensão superficial. Essa experiência é bem legal, vocês podem fazer em casa. Agora, cuidado aí que nós vamos trabalhar com agulha, com agulhas, tá? Coloca a água, pode ser da própria torneira, no recipiente. E dentro vamos colocar agora agulhas. Cuidado aí com essas agulhas, tá? Coloquem devagar, de forma que elas fiquem flutuando na superfície. Eu vou chamar isso então de tensão superficial. Na realidade, essa superfície da água aqui em contato com o ar atmosférico, ela forma uma pele, tá? Essa pele é uma pele elástica, porque as moléculas da água elas ficam aderidas, ficam juntinhas umas das outras, formando essa pelezinha aí, tá? Ela como se fosse uma pele elástica. O que eu vou fazer? Agora, eu vou colocar, estão aqui as agulhas flutuando, eu vou colocar agora uma gotinha de detergente nesse sistema aí que eu montei. Esse detergente vai fazer com que o contato com o ar, olha lá, o contato com o ar acabe, fazendo com que as agulhas, olha só, observando de lado, tá? As agulhas aqui, ó, com uma gotinha de detergente, aqui as agulhas, botei a gotinha e as agulhas afundaram. Eu quebro a tensão superficial. Quebrando a tensão superficial, então as agulhas elas tendem a afundar. Vamos à solubilidade. Então a água ela dissolve substâncias. A água é um excelente solvente. Em outras palavras, a água mistura muito bem uma série de substâncias. Podem ser sólidas, podem ser líquidas ou podem ser até gasosas. Então muitas vezes eu chamo a água de solvente universal. Isso porque um grande número de substâncias se dissolve na água, formando uma solução. Então, essas substâncias, né, uma substância sólida, líquida ou gasosa, mais água, formam uma solução. Olha só, a solução é formada então por um solvente e por um soluto. Vou dizer o seguinte, vamos aqui, ó, direto aqui nesse esqueminha. Eu tenho aqui um sólido e tenho um líquido. O sólido está em menor quantidade, é que vai ser dissolvido. Eu tenho aqui, por exemplo, sal. Vou chamar o sal de soluto. E a água, que está em maior quantidade, eu vou chamar de solvente. Então, a água vai dissolver o sal, enquanto que o sal vai ser dissolvido pela água. Quando eu acrescento o sal na água, eu tenho a formação de uma solução, que na realidade é água salgada. Essa experiência também é bem legal de fazer sobre a pressão da água. Tá? Vocês podem fazer em casa também, uma garrafa PET. Eu vou pegar uma agulha da experiência anterior e vou fazer 3 furinhos na garrafa PET. Faço um furo e coloco um palitinho de dente, outro furo, outro palitinho, outro furo e outro palitinho. Vou colocar a água. Nesse caso aqui foi colocado água com corante, mas não há necessidade do corante. Então, acima eu tenho a pressão, eu tenho uma coluna aqui, ó, de ar atmosférico, fazendo pressão, né, contra isso aí, em direção ao centro da Terra, por causa da gravidade. Eu ainda tenho aqui a coluna de água. Se eu deixar tampado e tirar esses palitinhos, a água vai pingar, não vai haver pressão. Então, quando eu tiro a tampinha da garrafa e os palitinhos, eu vou ver o seguinte, a camada de ar atmosférico mais a quantidade de água vai fazer uma pressão no fundo. Então, eu vou dizer o seguinte, com o aumento da profundidade, eu vou ter uma maior pressão, isso num líquido. Então, por isso que o jato que eu tenho aqui, ele é mais forte em relação a esse, em relação a esse aqui. Esse aqui é fraquinho, olha só. E esses aqui são mais fortes, por causa da pressão. Então, quanto mais fundo for, maior é a pressão. Essa experiência também sobre a pressão da água também é bem legal, né? Olha só. 3 garrafas PET, tá, fechadas. Essa aqui cortada, essa aqui com água. Então, a água passa até esse outro recipiente que está vazio. Está vazio nada, tem ar atmosférico. Empurra o ar para essa garrafa. O ar entrando aqui vai empurrar. Agora a água que está aqui,
para essa outra aqui, formando então o nosso chafariz. É bem legal. Vamos tentar fazer isso no nosso laboratório. Aqui também, a pressão da água. Eu tenho dois vasos que se comunicam através desse caninho aqui, onde eu tenho registro. Coloquei água. Quando eu abro esse registro, eu vou ver o seguinte, o nível, olha só, da água vai se igualar, vai ficar no mesmo nível. Se eu colocar mais água, o nível vai ser o mesmo nos dois recipientes, olha lá. Tá? Isso sempre ocorre. Aqui eu tenho uma barragem, tá? onde eu tenho aqui, onde eu represo a água. Eu sei que no fundo dessa barragem, a pressão é muito grande. Então, a barragem é construída dessa forma aqui, ó. No fundo dessa barragem, a parede é muito grossa, por causa da pressão da água. Se fosse fina, essa pressão aqui estouraria a nossa barragem. Princípio de Pascal. Então, o princípio físico que se aplica, por exemplo, nos elevadores hidráulicos, né, dos postos de gasolinas, né, também dos sistemas de freios e amortecedores dos carros. Devemos isso ao físico matemático francês Blaise Pascal, que viveu durante esse período aqui, ó. E o seu enunciado é o seguinte: o acréscimo de pressão produzido num líquido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos do líquido. Então, na realidade, olha só, eu tenho aqui dois vasos que eles se comunicam. Quando eu faço uma pressão aqui desse vaso aqui, o que acontece com o nível da água do outro lado? Sobe. Então, a partir daí, foi inventado o elevador hidráulico. Então, aqui eu tenho dois vasos. Aqui, no caso, eu vou colocar um óleo e vou fazer pressão aqui. Quando eu faço essa pressão, o que vai acontecer? O elevador sobe. Está lá. Vasos comunicantes. Olha só, são vasos que se comunicam. E vou colocar aqui água com corantezinho para a gente ver o nível da água. Olha só, ele vai subir igualmente em todos os vasos. Tá? Ah, mas aqui ficou assim, lateral. Claro, por causa do menisco. Então a leitura vai ser feita aqui na parte superior. Olha aqui, ó. O mesmo nível em todos eles. Tá? Vamos lá, vamos repetir de novo para a gente ver. Olha só. Botei a água, tá, com corante, e o nível mesmo em todos eles. Olha só que legal. Isso também se aplica nas cidades. Né? Aqui, a caixa d'água principal de uma cidade, ela tem que estar elevada, no lugar mais alto, onde ela recebe abastecida com a água da estação. Por algum motivo, se não houver for cortada a água, né, que abastece essa caixa d'água, vai acabar a água da cidade. Eu pergunto para vocês o seguinte: qual desses edifícios que estão marcados, qual o primeiro que vai ficar sem água? Né? Qual o primeiro que vai ficar sem água? Quem disse a letra A acertou, porque por causa do nível. Então o nível vai diminuindo, então o primeiro que vai perder a água é esse aqui, esse prédio A. O segundo, qual seria? Quem falou o prédio D acertou. Depois esse prédio aqui, seguido por esse, e por último esse aqui. Porque como ele está mais embaixo, então o nível da água, olha só, vai diminuindo. Tá? Olha lá, esse aqui seria o último a ficar sem água. Isso também ocorre na natureza. Eu tenho aqui o solo, tá? Eu tenho aqui uma comunidadezinha aqui, e abaixo do solo eu tenho o lençol freático. Então eu vou retirar a água do lençol freático. O que eu vou fazer? Eu posso tirar água a partir desses três tipos de poços aqui, ó. As fontes hidrominerais, um poço comum e um poço artesiano. Aqui eu tenho um poço comum, onde eu vou utilizar uma cacimba, que na realidade é um balde preso a uma corda. Então eu retiro aqui, não há pressão, então eu só vou retirar por causa do nível da água. Nesse ponto aqui, que é mais baixo, o que eu vou fazer? Se eu introduzir um cano aqui, eu vou ter a saída da água por causa da pressão, olha aqui, ó, ela vai sair em jato. Já nesse aqui na fonte, ela não vai sair em jato, tá? Porque ela está no mesmo nível, no nível mais alto do nosso lençol freático. Então, eu tenho aqui a formação da fonte. Empuxo. A água empurra o objeto para cima, diminuindo seu peso. Agora, olha só, estou trabalhando com peso. Porque eu tenho, além da massa, eu tenho uma força que está atuando sobre essa massa.
Então essa força é chamada de empuxo. Quando um objeto está na água, há duas forças atuando. O peso, que empurra o objeto em direção ao centro da Terra, e o empuxo, que empurra o objeto em direção à superfície. Olha só, eu vou colocar aqui um objeto dentro da água. Eu sei que esse objeto ele possui volume. Olha só, o volume de água. Baixou aqui, ó. Eu devolvendo o volume de água, olha só, ele aumentou. Tá? Vou falar então que a densidade, se a densidade for igual a 1, esse objeto que está boiando tem a densidade menor, enquanto esse que afundou tem a densidade maior. Tá? Isso também é muito utilizado, olha aqui, ó, em navios. Esse esqueminha aqui está me mostrando justamente isso. A densidade, né, tá, é o empuxo do navio em relação à água. Essas forças que estão atuando aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. E a próxima será sobre o capítulo 4, a água e ambiente. Então não deixem de visitar o nosso blog de ciências, tá? Fazer as atividades postadas, como também os exercícios do livro. Gente, bons estudos e até a próxima.